Olá, hoje vamos mergulhar em algumas ideias de Christopher Bolas, um nome bem importante na psicanálise. Especificamente, vamos olhar para trechos do livro A Sombra do Objeto, usando a introdução do Décio Gurfinkel, e alguns capítulos do próprio Bolas. Sim, Bolas é interessante. Ele tem essa ligação com o Reino Unido, o grupo independente e uma escrita muito particular, né? Exato. O Gurfinkel até comenta isso, que às vezes pode parecer meio imperfeita, talvez, mas é cheia de vigor, muito ligada à experiência clínica mesmo. Uhum, muito viva. E a nossa ideia aqui é tentar entender algo que eu acho fascinante. Como é que Bolas vê aquelas primeiríssimas experiências, sabe? Aquelas antes da gente lembrar ou falar. Como elas moldam quem a gente se torna. O nosso jeito de ser, a subjetividade. Hum, a forma como a gente se relaciona com o mundo e até com a gente mesmo, né? Isso. Então, vamos tentar desembrulhar alguns conceitos-chave dele para entender melhor essa ideia. Vamos lá. Bom, para começar, tem um conceito que já, assim, desafia um pouco. O objeto transformacional. A ideia de que, para o bebê, a mãe no início não é bem uma pessoa separada. Como assim? Pois é uma visão diferente. Bolas sugere que a mãe é vivida mais como um processo. Pensa na dinâmica. O bebê sente fome, a mãe alimenta, a fome passa. Sente frio, a mãe aquece. Desconforto vira tranquilidade. Ah, entendi. Então a mãe é essa função que transforma o ambiente e o que o bebê está sentindo por dentro. Exatamente. É menos sobre perceber a mãe como alguém distinto e mais sobre ser com ela, ser transformado por essa presença que organiza a experiência. É algo mais existencial, de ritmo, de processo mesmo. E qual o impacto disso a longo prazo? Ele parece conectar isso com a nossa essência mais tarde, né? Sim, totalmente. Aí entra o que ele chama de estética materna. O jeito como esse cuidado acontece, o ritmo, o toque, a atmosfera toda, isso cria a primeira estética da vida. Uma estética. Interessante. E para Bollens isso é fundamental. Essa estética internalizada vira a base do que ele chama de caráter. Mas caráter aqui não é só tipo, a pessoa é teimosa ou gentil. Certo. É mais profundo. É uma estética do ser. É a nossa maneira particular de existir no mundo, que carrega essa memória, mesmo que não consciente, daquele cuidado inicial. E o mais curioso é que isso nos levaria a buscar vida fora, momentos que ele chama de estéticos. Momentos estéticos, tipo, Arte, natureza. pode ser. Arte, natureza, um encontro com alguém, uma ideia. Qualquer coisa que nos toque de um jeito profundo, que ressoe com aquela experiência transformacional lá do começo. Como um eco, sabe? Fascinante. Isso me leva para outra ideia dele que parece um pouco enigmática. O conhecido não pensado. Quer dizer, como algo pode ser conhecido, mas ao mesmo tempo não pensado. É um conceito forte, central na obra dele. Bolas argumenta que muito do nosso núcleo psíquico, das regras não ditas de como a gente se relaciona, do nosso jeito de navegar o mundo, é formado nessas experiências antes da linguagem. Antes de a gente conseguir colocar em palavras. Exato. É um conhecimento que está escrito na gente, que nos forma, mas que nunca foi organizado em pensamento simbólico, consciente. Pensa na gramática da nossa língua. A gente usa certo, mas talvez não sabe explicar a regra. Aqui seria a gramática do nosso ser, aprendida sem palavras. Entendi. Isso talvez explique aqueles padrões que a gente repete sem saber porquê, ou os sentimentos que voltam. Pois é. É esse conhecimento que opera por baixo dos panos, digamos assim. E como isso aparece na prática? Talvez no jeito como a gente lida com a gente mesmo. Boa pergunta. Bolas explora isso no que ele chama de o self como objeto. A forma como a gente se trata internamente, se a gente se critica muito ou se apoia, como a gente lida com desejo, com frustração. Uhum. Muitas vezes espelha, sem a gente perceber, aqueles padrões de cuidado ou de falta de cuidado que a gente internalizou lá atrás. O conhecido não pensado está agindo ali, na nossa relação interna. Quer dizer, é como se partes nossas tratassem outras partes nossas repetindo dinâmicas antigas.
Exatamente. Como se seguíssemos roteiros muito antigos, não verbalizados, recriando aquelas relações primordiais dentro da gente. Isso faz pensar que se essas experiências iniciais forem muito problemáticas, as consequências podem ser sérias, né? Ele fala sobre isso. Sim, ele descreve algumas dificuldades que podem surgir. Por exemplo, a doença normótica. A pessoa parece fugir da própria subjetividade. Como assim? Há um apego muito grande ao concreto, aos fatos, às regras sociais. Quase como se a pessoa tentasse virar um objeto previsível no mundo, sabe? Para escapar da complexidade, talvez da angústia do mundo interno. Uma defesa, então? Uma defesa forte. E tem outra dinâmica que ele descreve, a introjeção extrativa, que é bem perturbadora. Acontece quando uma pessoa, muitas vezes na família, parece roubar ou se apropriar de funções psíquicas de outra. Roubar? Como assim? Tipo, a capacidade de pensar sobre algo, de sentir certas emoções, até a culpa. A vítima fica meio esvaziada, confusa. São exemplos de como aquelas matrizes relacionais podem gerar ecos bem disfuncionais depois. Nossa, então, olhando para tudo isso, o convite do Bolas parece ser para a gente olhar além do que é óbvio, do consciente, para tentar perceber essas sombras, né? Os ecos daquelas primeiras relações no nosso jeito de ser hoje. Exatamente. É um convite para explorar essa dimensão mais profunda. E aí fica a reflexão, talvez. O quanto das nossas escolhas do dia a dia, dos nossos humores, das nossas afinidades, da nossa forma única de estar aqui, o quanto disso não é, na verdade, uma expressão desse imenso território do conhecido não pensado. Hum? O quanto não são ecos daquelas primeiras experiências transformadoras e estéticas. Pensar sobre isso pode abrir uma nova perspectiva para a gente entender a singularidade da nossa própria vida e a dos outros também.